Social selling como se você fosse uma criança, para você parar de perder vendas no seu Instagram. E vou explicar como se eu estivesse facilitando e vou facilitar a sua vida para isso. Essa coisa aqui já gerou milhões para nossa empresa. E isso porque eu não estou contabilizando também o que gerou para os clientes que a gente tem. Social selling não é um bicho de sete cabeças, na realidade é muito simples, mas é preciso que você troque um pouco da lógica que você tem na sua cabeça. Então vamos trocar as palavras e por que hoje ele é tão poderoso. Social selling. O que é o social? É que a gente está numa rede social. Então, a partir do momento que a gente está numa rede social, as pessoas compartilham sobre a própria vida. Então, quando eu compartilho sobre a própria vida, e tu sabe que eu sou católico, tu sabe que eu gosto de viajar, ao invés de eu falar assim, olha, você gostaria de aumentar a performance da sua mentoria, eu vou me conectar por uma outra rota. A rota que gera uma conexão maior entre a gente. Então, ao invés de eu ficar fazendo um follow-up, te acompanhando, falando, e aí, a proposta? Eu vou lá no teu story do teu jantar e digo, esse jantar ou esse restaurante, ele é excelente. E aí, magicamente, tu lembra que tu tem uma proposta. Então, você assume uma outra característica para você conseguir ser bem sucedido no seu social selling. Então, a partir do momento que você domina a parte de social selling, uma coisa vai acontecer na sua cabeça. Você vai priorizar, preste atenção, priorizar o relacionamento em detrimento da venda, porque você vai entender que o LTV compensa. Ou seja, o tempo que o cliente passa com você compensa mais do que a agonia de você vender. É isso que vira o jogo na rede social. Então vamos lá. São três partes que você precisa entender. Primeira coisa, isso daqui obviamente que vai ser muito mais focado em Instagram, que é o que eu domino, do que LinkedIn. Matheus, o processo é a mesma coisa para LinkedIn? Não sei dizer, eu não domino. Mas Instagram eu domino, então posso dizer com tranquilidade. Então vamos voltar que aqui são três partes. As listas, script e a análise. São essas três partes que a gente precisa entender e dominar para você fazer um social selling bem feito. Para que você consiga fazer isso com tranquilidade, principalmente essas partes, porque são detalhes que se alteram em cada uma delas. Você precisa entender que você tem várias listas simultâneas hoje no seu Instagram, mesmo que você não perceba. Então, quais são as listas que você tem? Você tem os seguidores, você tem as pessoas que elas curtem os seus vídeos, elas curtem aquilo que você fala, e aí você vai entendendo que, ó, quanto mais para cima, mais quente a temperatura que a pessoa tá. Então você tem os seus seguidores, você tem aqui as pessoas que curtem, você tem as pessoas que comentam nos seus vídeos, então o nível de interação vai aumentando, logo a abordagem também muda. Então, os seguidores, as curtidas, os comentários, aí aqui entra as pessoas que interagem nos seus stories. Então, se você for ver, esse espaço amostral aqui, ele é muito maior do que isso daqui. As pessoas que estão acompanhando seus stories é muito menor do que as pessoas que estão vendo seus reels. Então, a sua lista aqui é maior do que essa lista aqui. Porém, daqui para cima é mais engajado. Então, pessoas que comentam nos seus stories. E por último, são pessoas que interagem com frequência. E por último, pessoas que mantêm conversas com você nos stories. Quanto mais para cima, mais quente. E cada uma dessas é listas. Então pode ser que dentro da listas, deixa eu ver aqui, dentro da lista de seguidores, que é aqui, tem todas essas sublistas. Ou seja, quanto mais aqui para dentro, mais qualificado é. O que é que isso tem a ver? Que essa pessoa dedica mais tempo de tela a você. E você tem outra coisa que é o segundo fator que aumenta vendas. Ponto de contato com ela. Então a pessoa que te vê nos stories, a pessoa que te vê ali no direct, você conversa com ela, você tem mais tempo de tela e ponto de contato. Logo você consegue ser mais direto nos seus pedidos. Então qual que é a primeira coisa para você começar a vender no social selling? É você separar as suas listas de seguidores, entendendo aqueles que são qualificados, as listas de pessoas que curtem, as listas de pessoas que comentam, que vejam seus stories. Ali a lista, você abre seus stories e vê, essas pessoas estão vendo meus stories, as pessoas que interagem com frequência nos stories, as pessoas que vocês conversa ali com frequência dentro do seu direct. Beleza? Essas são as listas. Depois disso, a gente vai entrar um pouco na questão da qualificação, tá? Depois eu entro, ó, listas eu tô matando, depois eu vou para script, depois eu vou para análise. Fica tranquilo, sem agonia. Você vai aprender esse negócio de uma vez por todas. Entendeu já, né? Ok. Só que aí a gente tem que ter uma coisa quando tá fazendo social selling, principalmente quando treina nosso time, que é critérios de qualificação. Então você tem que ter noção clara de quem que é o seu ICP. ICP é um nome afrescalhado para cliente ideal. Cliente ideal são as coisas que você vai bater o olho no perfil.
da pessoa. Você vai falar, ah, esse cara é meu cliente ideal. Então, eu trabalho com empresários, mentores e donos de agência. Se a pessoa não tem na bio dela que ela é mentora, que ela é empresária ou que ela é um dono de agência, esse cara não é qualificado. Essa é a primeira coisa que você precisa entender, que é o que são os checklists visuais. Checklists visuais. Ou como uma escola que eu aprendi, é o cara de Pix. Você tem que precisar saber quem que tem cara de Pix. Ou como o Davi ensina, né? O cara de Pix, cara de cartão, cara de boleto. Tem que saber ler isso daqui, porque vai facilitar a formação de listas. Então você vai vendo que não é aquela lista toda, vai se encurtando. E se eu for botar de uma forma mais técnica, menos lúdica, então o cara de Pix, ele é um lead qualificado. Você aqui imagina que é verde, tá? O cara de cartão, uma pessoa que ela vai pagar ali parcelado no Pix, mais gordo ainda, uma entrada mais parcelado, ele é o potencial. E aqui o boleto muitas vezes também é um potencial ou desqualificado. Então vou botar aqui potencial, e aqui vou botar qualificado, e aqui numa última categoria desqualificado. Então é importante que você entenda sobre isso. Como é que o seu cliente se parece? Ele é mais jovem? Ele é mais velho? É um cliente que ele está numa fase de vida mais avançada? Ele tem equipe? Ele não tem equipe? Ele tem uma empresa presencial? Ele não tem? Ele tem filhos? Ele não tem? Onde ele mora? Tudo isso faz diferença na hora de fazer social selling. Então eu sei que o meu cliente, ele geralmente é alguém acima dos 30, 35. Por quê? Ele já construiu uma história pregressa. Ele não está começando agora. Ele não começou a empreender ontem. Então ele já tem uma história. Muitas vezes ele só quer migrar para um ramo de mentorias. Beleza. Geralmente ele tem mulher e filhos, ou homem e filhos, geralmente acontece, e uma pessoa que é católica. Mateus, ele precisa ter tudo isso? Não. Ele precisa ter indicadores, critérios de qualificação para facilitar a abordagem. A partir do momento que eu tenho essas coisas, eu já consigo facilitar a minha vida, porque eu formei as minhas listas. Então você vai ter listas de seguidores, aí volta aqui, né? Para você entender sobre formação de listas. Calma lá. Então você vai ter listas de seguidores qualificados, curtidas qualificadas, comentários qualificados, potenciais e desqualificados, que é aqueles que você tira. Então você foca 100% nos qualificados, você foca 100% naqueles que são potenciais, de pessoas que veem seus stories, de pessoas que interagem com frequência e de pessoas que você conversa no direct. A partir do momento que você tem isso, você formou as suas listas. Listas formadas, agora vamos falar de scripts e abordagens. Matheus, eu sou uma pessoa muito do flow. Foda-se. Não tem isso aqui, tá? Você tem que ter um script não por você, mas quando você for delegar, ou se você já tiver um time de vendas, para que eles consigam acertar com mais consistência aquilo que você está mostrando para eles, certo? Então, vamos aos scripts agora que as listas elas foram formadas. Scripts, na minha visão, pode ser que tenha gente que discorde, eu sou um cara que eu gosto de simplificar. Então, para mim, todo o processo de vendas ele é composto de 4 etapas: abordagem, qualificação / investigação, geração de valor e pedido. E aqui eu vou botar call para facilitar a sua vida, você vai chamar essa pessoa para uma reunião. Eu vou por último para a abordagem, porque a abordagem é o mais difícil. Porque pensa, tá todo mundo abordando o seu cliente. Porque se ele é um lead qualificado, adivinha, não é só para você. Se a mulher ela é bonita e tá na balada, adivinha, tá todo mundo olhando. Se o cara é bonitão, tá toda a mulher olhando. Então, mesma coisa é um lead qualificado. Tem um monte de gente mirando nesse cara aqui. Não é só você não, viu, bonitão? Então, aqui, vamos para essas outras etapas aqui. Se eu quero qualificar, lembra do que eu preciso. Eu já passei pelos critérios de qualificação visual para saber se a pessoa faz sentido, se ela tem uma profissão que encaixa, se ela está numa fase de vida que encaixa. Agora eu preciso rodar uma coisa que a gente chama de BUNT. BUNT é um acrônimo clássico de qualificação, o mais simples. Tem vários outros, mas esse aqui é o clássico, funciona muito bem. O que é o B? B, vamos facilitar, tá? Vamos primeiro falar em português, depois falar em inglês. B é a bala, B é a bufunfa, B é o quanto a pessoa tem de renda, de faturamento, de salário para comprar o seu produto. A é se ela é o decisor, ela que manda. N, se ela tem uma necessidade que você consegue ajudá-la. E T, se é o tempo de fazer isso agora.
Então, como é que eu descubro essas coisas? Quando no meu script tem perguntas como: tá dando bom por aí? Tá dando bom? Quanto tá o faturamento? Quanto de faturamento? Qual o seu cargo? Então, coisas de empreendedores não são tão criteriosos para falar faturamento. Mas uma pessoa que é CLT hoje, ela não vai chegar dizendo, eu ganho tal. Ela vai falar o cargo dela. E aí você vai traçar uma estimativa. Então, eu tenho clientes que eles trabalham com pessoas de tecnologia. Para que a pessoa consiga pagar o produto dele, ela precisa estar num cargo de diretoria ou um gerente muito avançado, que ganha ali entre 8 e 12 mil. Perfeito? Se não tá nisso daqui, ela não vai comprar o produto lá na frente. Dessa forma, a pergunta de qual cargo tem que ser feita. Próxima pergunta, se for uma negociação de B2B, é um pouco mais complexo, mas vamos levar em consideração que é tudo B2C Instagram. Você tem sócio? Você precisa levar mais alguém para chamadas, para a sua esposa? Então, a pergunta de tem sócio, geralmente ela tá aqui, ó. Você tem algum gerente na sua empresa? Você responde a quem? Presta atenção, tá? Isso aqui é aula avançada. Você responde a quem? Aqui você já sabe que através do A, você vai precisar ou não chamar uma outra pessoa para a chamada. E aquela objeção do futuro, você não precisa mais enfrentar ela, que é a objeção de vou pensar ou preciso falar com fulano. Tá todo mundo ali na mesma chamada. Próximo é, qual é o seu desafio hoje? Qual é o seu desafio hoje? E aí eu vou dar uma dica poderosa para você não cair no script de entrevista, tá? Porque não é para ser uma entrevista, isso aqui é arte. É ciência e arte. Isso aqui é a parte científica, mas também tem a arte. Porque aqui no Brasil a gente é noveleiro, não é papum. A gente gosta da novela, da conexão. Então vou te passar a visão de quem faz isso há muito tempo. Então a partir do momento que eu sei qual o desafio da pessoa, eu posso perguntar depois há quanto tempo esse desafio ocorre, quanto tempo esse desafio está acontecendo, e a partir do momento que ela me fala quanto tempo esse desafio está acontecendo, o que é que eu vou saber? Quando ou qual que é o nível de urgência de resolver isso. Nossa, Matheus, tem como botar o script na tela não? Pega a transcrição disso aqui, joga no notebook e lê, porque ele vai te dar tudo certinho, tá bom? Se quiser depois eu vejo com minha equipe de botar os scripts aqui, não tem problema não, é sem frescura. Então qual que é o seu nível de urgência de resolver isso? Se a pessoa falar daqui a 6 meses, ela não tem urgência. Se ela falar o mais rápido possível, ela tem urgência. Essas informações aqui, elas vão te falar se a pessoa é ou não qualificada para fazer a chamada com você. Beleza? Matheus, se é outbound é diferente? É diferente. Quer dizer, o sistema é parecido, mas tem algumas minúcias que são diferentes. O outbound ele é mais objetivo do que, por exemplo, o inbound, certo? Então, aqui entra numa próxima parte que eu identifiquei como ali um gatilho de reciprocidade que faz todo sentido. Ninguém gosta de não saber o que não sabe. Como assim? Vamos supor que eu estou indo num evento de marketing e eu estou faturando meus 1 milhão mês. E aí eu vou conversar com um amigo meu, ele tá lá nos seus 10 milhões, e ele pergunta assim pra mim, eu falo que eu tô com dificuldade de aumentar meu faturamento pra sei lá quantos milhões, e ele pergunta, tu já rodou o funil de desafio avançado? Eu falei, funil de desafio avançado? Nunca rodei esse funil. Poxa, é por isso que tu não tá conseguindo faturar 10 milhões. Esse é o melhor funil para acelerar faturamento. O que é que aconteceu? Eu, Matheus, eu vim com esse nível de informação aqui, nesse estado atual, e eu quero chegar aqui. Mas me falta uma ponte, correto? Eu preciso de uma ponte para atravessar. A partir do momento que esse amigo meu ele me fala que existe um outro funil mais avançado, uma coisa que eu não estou fazendo, eu entro em um gap. E nesse gap, eu sinto que, poxa, se eu tiver isso, eu consigo. É aqui que ocorre o momento do pedido, que é o próximo. Mas eu preciso que você entenda essa parte, porque a pessoa vai falar aqui que o desafio dela é, imagine, vamos supor que, sei lá, relacionamentos. Ah, meu desafio é reatar o meu casamento, porque depois que a gente teve filho ficou tudo mais difícil. Sério? Caramba, imagino que seja muito difícil o que você está passando hoje, porque o casamento é uma coisa que pipipi, popopó. Mas você já testou geração de valor, aplicar conversas assertivas? Conversas assertivas? Como assim? Ah, conversas assertivas? Deixa eu botar até aqui. Conversas assertivas
Conversas assertivas é uma metodologia que vocês conseguem se alinhar. E aquelas brigas que aconteciam no passado, que geravam discussões, gritos, hoje não acontecem mais. Esse é o papel das conversas assertivas na vida de um casal. Vocês não estão fazendo isso aí, não? Não. Poxa, olha, pautado na minha experiência, no que a gente vê aqui na nossa empresa, nas pessoas que estão à nossa volta, o cliente X, ele tá fazendo sim as conversas assertivas e eu vou te falar, salvou o casamento dele. A partir do momento, o nível de ansiedade da pessoa ele pipoca. Por quê? Qual que é a informação que tu tá dando para ela? Que onde ela quer chegar, uma outra pessoa chegou utilizando essa tal metodologia ou esse princípio. Ou seja, se ela tiver isso, ela vai conseguir também. Dessa forma, ela agora tem como desejo ser essa pessoa. Ela fala: caramba, eu não conhecia isso, que massa! Ou incrível! Naturalmente, algumas pessoas vão falar: e como é que eu faço para saber mais? Tem esse tipo de pessoa. E tem o tipo de pessoa que vai elogiar e vai ficar calada. Também tem esse tipo. Quando for o segundo tipo, se for o tipo do como funciona, você já vai para o pedido. Se for o outro tipo de pessoa, que é o tipo de pessoa que não fala nada, eu pergunto para ela: seria interessante para você eu te mostrar como isso funciona para o seu casamento, para o seu caso? A pessoa vai dizer, claro. E aí eu vou fazer o pedido para ela. Esse é o pedido. Se o objetivo é levar a pessoa para um evento, esse é o pedido. Se o objetivo é levar a pessoa para um webinário, esse é o pedido. O pedido é para onde você direciona a pessoa. E ele precisa ser objetivo, claro e gerar um compromisso. Se não está gerando um compromisso, você só está falando ali aleatoriamente com a pessoa e não está levando para um próximo passo. E aí é ruim, porque você não consegue avançar. Então aqui é a sua métrica de reunião. Matheus, como é que eu sei que o meu vendedor ele está tendo uma boa performance e ele vai gerar renda? A partir do número de pedidos dele. Quantas vezes ele oferece a possibilidade de uma reunião? Quantas vezes ele fala, vamos bater um papo, vamos sentar e olhar seu caso? Isso é o que a gente chama de métrica, que a gente traqueia na empresa, que é métrica de pedidos de reunião. Quantas vezes ele ofereceu? Por quê? Se ele está pedindo muito e está tendo pouca reunião, provavelmente o valor que ele gerou não foi bom. E se o valor que ele gerou não foi bom, é porque ele mapeou mal o problema. Tá vendo como é que uma coisa vai ligando a outra? Então, se no caso aqui é um pedido mais direcionado para a parte de agendamento, que a maioria das vendas de alto ticket tem a ver com isso, eu vou perguntar para a pessoa: olha, fulano, eu tenho horário 1, eu tenho horário 2, qual hoje encaixa melhor para você? A pessoa vai falar: encaixa o horário 1. Eu vou falar: maravilha, me passa seu e-mail que eu vou te mandar o convite, o agendamento para você. Mandei, aí eu digo assim: confirma se chegou. Pronto. Você seguiu todo o processo de social selling. Matheus, mas tu pulou a abordagem. Aí onde entra o mistério. A abordagem é um momento que é supostamente mais longo. Como assim mais longo? Por quê? Lembra que eu separei a lista a partir de várias camadas e vários tempos de tela e várias temperaturas? Sim, você lembra disso. Então, o nível de contexto da abordagem depende do nível de intimidade que tu tem com a pessoa. Se tu tá na conversa frequente, tu pode até pular a abordagem. Tu pode falar: meu querido, minha querida, ou como você chama a sua audiência, eu vejo que a gente tem conversado bastante por aqui e eu queria entender um pouco mais qual que é teu desafio. Ou seja, tu já sabe ou quanto está faturando, já pode ir para a pergunta de qualificação e de investigação, para saber se a pessoa faz sentido ou não faz sentido. Então, nesse caso, tu já pode pular para um pouco da qualificação. Se é uma pessoa que ela, né, botar aqui, conversa frequente, né, ver stories frequente, interação frequente e stories. Tudo que a gente vai falar é contextualizando aquilo que a pessoa fez. Então lembra, social selling, pega a atividade social dela e mostra. Então se ela vê os stories, fala assim: eu vejo que você sempre está olhando meus stories. O que te chama mais atenção aqui no perfil? Ou o que você gosta mais de ver? O que gosta mais de ver? E aí, se você quiser ser ardiloso, diferenciado, você vai entrar no perfil da pessoa e você vai procurar um elemento de elogio. Elemento de elogio ou um ponto em comum. Exemplo, você viajou para tal lugar, ela viajou também. Você cita isso. Olha, eu vi que você viajou para tal lugar, eu também fui, que legal. Ou, olha, você tem um perfil
extraordinária. Inclusive, aquela porta tem que ser específico. Para de ser preguiçoso. Falar, seu perfil é muito bom, não é. Para com essa merda. Tem que ser específico. Então, se você falar assim, a postagem que você fez no dia tal, sobre tal coisa, me abriu muita mente acerca de não sei o quê. Falei isso, ela vai falar e me responder. Próximo passo, qualificação. Quando a interação frequente, eu vou pegar o tópico que ela interage. Ah, eu vejo que você sempre interage quando eu posto sobre tal coisa. Me conta mais sobre você. Abordagem. E aí vai descendo. Comentário, curtida e seguidor. Comentário, curtida e seguidor. Então qual que é a fórmula aqui? A fórmula tá aqui. Eu vou botar aqui. Comentário, curtida e seguidor. Quando é comentário, eu pego o comentário dela para que ela expanda o comentário. Então falar, eu vi que você comentou no post sobre tal coisa. Eu poderia perguntar um pouco mais sobre a sua visão? Perguntei para ela, ou seja, gerei mais conversa. Se é curtida, eu vi que você curtiu tal post. Esse assunto te interessa? Quer que eu traga mais do perfil? Me fala mais. E por último, o seguidor. O seguidor de todos é o mais misterioso. Por quê? Quanto mais recente, mais a pessoa lembra. Quanto menos recente, menos a pessoa lembra. E aí, se a pessoa é mais recente, você consegue ser mais objetiva. Matheus, qual que é a coisa que eu faço nas abordagens que vai sempre aumentar minha probabilidade de sucesso? Esses dois aqui. Ponto em comum e coisa altamente específica. Exemplo, teve uma vez que eu fui abordar um cara, eu olhei lá o perfil dele e falei, toca violão. Eu falei, eu também toco violão. E como eu vi um empresário que toca violão e eu sei que as pessoas não valorizam esses hobbies, eu vim aqui falar diretamente com você. O que é que você mais gosta no meu perfil? Então eu sempre estou estimulando perguntas, porque eu quero estimular a conversa, já que é um social selling. Não é uma coisa que ela é isolada. Dessa forma, a abordagem acontece. Matheus, se a pessoa não lembra muito de mim, então é simples, você fala dela, certo? Então, até aqui, acredito que estamos na mesma página. Olha que só deu a parte de scripts. Matheus, mas às vezes as pessoas elas não me respondem, é porque tu não sabe conversar e eu vou te ensinar a conversar. Tem duas técnicas que se fala no livro Manual de Persuasão do FBI que elas são valiosíssimas, que é a repetição enfática e a declaração empática. Repetição enfática é só repetir o que a pessoa está falando, entendeu? Então, vamos supor que ela fala assim, o meu negócio não tem faturado muito nos últimos tempos. Sério que o teu negócio não tem faturado muito nos últimos tempos? Por que tu acha que isso acontece? Eu repeti o que a pessoa falou e eu trouxe uma outra pergunta. Isso é engraçado que a gente acha que é besteira, mas quando a gente faz, a gente vai ver que a pessoa que tá fazendo com a gente, parece que ela tá escutando a gente. E tá na maioria das vezes, né? Ela tá prestando atenção, ela tá escutando, ela tá sendo presente. Então eu aprendi isso com um sócio meu. A gente chegava assim e falava, ô Everton, e aí, como é que foi o final de semana? Ele falava, foi bom. Aí ele perguntava, e o seu? Eu falava assim, o meu foi top. Ele falou, foi top? Eu falei, cara, a gente foi pra igreja, ou eu fui ver um filme que foi muito legal, abriu minha mente. Sério, qual foi o filme que tu foi ver que tu foi ver que abriu tua mente? Isso vai fazendo com que a pessoa fale muito mais e vá abrindo mais informações. E um bom vendedor, um vendedor raiz, sabe que ele precisa de informações para conseguir avançar. Quanto mais informações a pessoa me dá, mais eu tenho, lembra, tempo de tela e ponto de contato, porque ela se motiva mais a voltar para a conversa. Então, se eu tenho uma conversa muito objetiva e categórica, que é vamos marcar, a pessoa pode ficar me cozinhando. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente desenvolve um laço, menor a possibilidade dela fazer isso aqui. Então, isso aqui é o que tira o no-show. É esse tipo de coisa. Então, e a segunda é a declaração empática. Declaração empática é meio chata no começo, você vai entender. Então, imagino que, suponho que, aposto que, imagino que, suponho que, aposto que, sinto que. Ou seja, você não vai falar, deve ser horrível faturar isso. Você fala, imagino que você não se sinta confortável em faturar isso. Imagino que você queira muito mais. Suponho que sua meta é muito mais alta do que essa. O que é que você está fazendo? Você está dando um insumo para a pessoa falar mais. E quanto mais ela fala, mais tu tem informações para conduzir. Então, a partir do momento que tu utilizou isso na conversa e a pessoa falou que ela gostou de um post teu, a partir, exemplo, um post de venda, falar, imagino que vendas é um assunto que te chama muita atenção. Por quê? Você estuda vendas, você precisa de vendas, então você vai trazendo perguntas e principalmente, que é o ouro aqui,
é você aplicando uma técnica especial que eu chamo de PRR. O que é o PRR? Então até aqui repetição enfática, você repete o que a pessoa falou, declaração empática, imagina o que, suponho que, aposto o que, sinto o que. Então se a pessoa falar assim, nossa, a gente passou por um baita lançamento agora, você falar assim, aposto que isso ficou na história da sua empresa. Ela fala, com certeza ficou. E aí, sério que ficou? Teve alguma outra ocasião que foi tão boa assim quanto? Ó, isso aqui, esse combo aqui, ó, você Bebeto e Romário. Mas eu vou te dar o meio campo agora, eu vou te dar o Rivaldo, tá? Vou te dar o principal, que é o PRR, é o pergunta, resposta e réplica. Ah, isso aqui é muito bom, pelo amor de Deus. Pergunta, resposta e réplica, o que é que isso quer dizer? Ao invés de só ficar falando, eu só ficar fazendo um monte de perguntas, vamos supor que eu digo para a pessoa fala assim, o mercado está muito difícil. Foi a afirmação dela, eu perguntei, como estão as vendas? Ela vai falar que o mercado está muito difícil. Eu vou dar uma réplica. Realmente, eu tenho visto muitas pessoas falando acerca do mercado, o quanto o mercado não está como era antigamente, que antigamente era mais fácil, a pessoa confiava mais, a pessoa tinha mais procedência, e agora eu vejo que é diferente. Falei tudo isso, eu sigo com o meu script. Então isso é para contextualizar, isso é para gerar conexão com aquela pessoa. Então você vai ver que onde que eu encaixo tudo isso? Quando o script ele não seguir de forma fluida. Ou você pode intercalar isso no meio do script. Então isso daqui até para fazer um follow-up, vamos supor que a pessoa falou o desafio, eu fiz uma pergunta e ela não me respondeu. Eu volto com a declaração empática. Imagino que esse desafio está te incomodando bastante por aí. Imagino, ou suponho que tem uma rotina super corrida, não tá te deixando crescer no Instagram. E isso pode ser que te incomode. Por que essa linguagem? Porque é uma linguagem que deixa a pessoa falar. E eu tenho mais informações e mais conexão para levar ela para uma chamada. Então, lembrando sobre a abordagem, eu puxo a pessoa a partir do contexto dela. Matheus, ela não está na minha lista, mas eu quero chamar a atenção dela. Então você volta a uma página e lembra, elogio específico e ponto de conexão. Isso não falha. Por que isso não falha? Porque a gente quer pessoas que são parecidas com a gente. Quanto mais parecida uma pessoa é com a gente, mais legal é. E se uma pessoa parecida, ela gosta da gente e a gente se parece, mais ela tem propensão a me escutar. E é isso que a gente deseja. Certo? Então, a gente já passou aqui, calma lá, já passamos dos scripts, já passamos aqui da abordagem e qual que é a última etapa que falta? É a análise, que é uma etapa muito importante. E muita gente fala que não converte porque não analisa direito. E aí é onde entra principalmente o treinamento de vendas. Matheus, eu vejo que o meu vendedor erra nisso daqui. Traz para ele. Meu vendedor traz muita gente desqualificada. Provavelmente ele não conhece esse acrônimo que eu te mostrei, que é o BANT. Matheus, eu vejo que o meu vendedor trava na conversa, ele não tem desenvoltura. Ensina para ele as técnicas, treina ele com essas técnicas, compra o livro e treina. Matheus, eu não sei fazer isso, eu quero que alguém faça. Fala com a gente, bota aqui, registra no formulário, eu falo com você, eu treino seu time. A gente ajuda você a escalar suas vendas, tá? E por último aqui, não menos importante, é a análise. Então, como é que eu analiso a performance disso? Primeiro que eu sempre vou analisar para buscar padronizar meus scripts e refiná-los. Porque até a interação, ela pode ser, eu não vou dizer automatizada, mas eu posso buscar replicar mais comportamentos que dão certo. Então, se eu sei que sorrir é bom quando eu estou em interações, eu sorrio mais. Óbvio que tem sorrisos que são naturais, é óbvio que sorrisos treinados. No primeiro momento, aí você está com dor de dente e tá sorrindo errado, mas depois fica natural, porque você treinou para fazer aquilo, certo? Então, análises. Então, análises a gente tem o primeiro critério, ativação, e eu gosto de separar novos contatos. Por quê? Tem vendedor que é meio preguiçoso, que fica dependendo de follow-up a vida toda. Então, aqui na ativação é uma subdivisão de novos contatos e follow-ups. Porque eu quero saber o quanto essa pessoa ela tem se destacado nas abordagens, se as abordagens têm sido boas. A partir do momento eu tenho aqui a taxa de resposta para novos contatos e eu tenho a taxa de resposta do follow-up. Matheus, eu quero simplificar. Então, bota só uma taxa de resposta. Então, taxa de resposta. Então, olha a próxima métrica. Ativação, novos contatos, follow-up, taxa de resposta. Aí entra propostas de reunião.
Eu consigo deixar mais específico botando qualificados, tudo mais, mas eu estou fazendo um funilzinho simples só para você entender. Propostas de reunião, reuniões, reuniões agendadas, reuniões realizadas. E sempre entre uma métrica e outra vai ter uma taxa. Então, entre reuniões agendadas e realizadas, taxa de comparecimento, que é o famoso no-show. Taxa de comparecimento. Entre a proposta de reunião e a reunião aceitada, a taxa de aceitação de reunião. Matheus, eu nunca vi essa métrica. Sim, ela é importante, porque às vezes o pedido que você está fazendo da reunião não está funcionando. Então, para cada coisa, você vai ver. Matheus, eu estou ativando muita gente, estou fazendo muitos novos contatos e baixa taxa de resposta. Tem que melhorar a abordagem. Talvez uma abordagem mais social, mais trazendo ali para a pessoa, vai fazer diferença. Então, essa é a primeira coisa. Matheus, a pessoa, eu mando as primeiras mensagens, ela para. Vamos ampliar a conexão então com ela. Vamos expandir um pouco mais para voltar para o script. Matheus, toda vez que eu entro no processo de vendas, a pessoa sai, ela dá uma hesitada. Então a gente vai melhorar na parte de conexão com ela. Então quando você consegue criar e principalmente aprender com os seus vendedores como otimiza cada taxa dessa, uma coisa que você mexe aqui em cima vai fazer diferença em todo o restante do funil. Então sempre a conversa semanal é em cima dessas métricas aqui. Porque essas métricas elas vão contar a história do social selling que você está fazendo na vida real. Então, se ele está sendo funcional, a métrica está contando a história. A partir daqui, ó, da reunião, eu vou botar a partir daqui, da reunião agendada para frente, isso aqui é vendas. Tá? Daqui para trás é pré-vendas. Isso aqui tudo é pré-vendas e geração de agendamento. Matheus, eu não estou conseguindo gerar tantos agendamentos. Então não é um problema de venda, é um problema de pré-venda. E aí você melhora utilizando essas técnicas que eu lhe ensinei, certo? Espero que tenha sido útil para você. Eu busquei deixar da forma mais simples possível, como se eu estivesse explicando para o meu filho isso daqui, para uma criança, como é que você aplica. Se você quiser que eu acompanhe a sua equipe, se eu quiser que eu faça ajustes no seu processo comercial para ele performar muito mais, aqui abaixo vai ter um formulário e eu vou te ajudar. Aplica isso e se deu certo, eu quero que você poste aqui o seu testemunho e o seu resultado. Tamo junto, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!